Que idade que o senhor entrou no seminário? Bem, então, apesar de sentir muito forte já cedo, tinha um certo probleminha. Minha mãe não era muito a favor de ir para o seminário. E ela resistiu muito. Então, quando eu falei, quando era criança, ela nem pensar, não deixou. E aí, era muito novo também. Então, mesmo tendo um seminário menor em Lavras, eu não cheguei a entrar, porque a minha mãe resistiu muito. E me lembro assim muito que eu fazia questão de ir nas missas vocacionais. Me lembro do padre Fábio de Mello, na época o Fábio, seminarista ainda, com 14, 15 anos, cantando na missa, e eu ia à missa vocacional para ver os seminaristas com vontade de estar ali para poder ir. Só que minha mãe resistia muito. E por conta disso, eu acabei não entrando. Aí fiz o ensino, na época era científico, mas o ensino médio todinho. Cheguei a passar no vestibular. E aí, nessas andanças, comecei a participar de grupo de jovem, fiz Emaús mexeu muito comigo. Sim. Até que foi muito forte isso, e eu cheguei para o padre da minha paróquia e falei, eu quero ir para o seminário. Mas só que a minha mãe não é a favor. Resiste bastante, eu não sei como me desvencilhar disso, preciso de ajuda. E aí os padres me apoiaram muito, os padres do Coração de Jesus. É até interessante porque na época eu era apaixonado por São Francisco de Assis e queria ir para os franciscanos. Sim. Mas eles deram um jeitinho. Tá, mas você vai para os deonianos. E arrumaram tudo. E aí foi, e o desafio foi falar para minha mãe. Para o meu pai foi muito bom, porque eu me lembro como se fosse hoje, porque ele chegou assim, filho, quando eu quis casar com a sua mãe, ninguém interferiu, então a decisão é sua, vai, se não der certo, volta, sua casa está aqui do mesmo jeito, mas você vai ter feito a experiência. Aí a minha mãe resistiu mais, precisou do padre, na época o pároco, me dá aquela força, aquele empurrão, né? Tem até um fato engraçado, porque por muito tempo minha mãe não podia nem ouvir falar o nome desse padre. Até dizer Padre Aurélio Mariotto. Não podia ouvir. Não podia ouvir, porque o Padre Aurélio Mariotto, um dia eu cheguei chorando lá para ele, na direção espiritual, falando, Padre Aurélio, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque minha mãe falou para mim que se eu for para o seminário, e imagine, eu tinha que vir para Santa Catarina. Sim. Nunca tinha saído de casa, sim, do interior de Minas. E aí, ela falou para mim que se ela morrer, eles não vão mandar nem me avisar. Nossa! Aí, para mim, aquilo era... Aí ela falou assim, o padre virou para mim e disse assim, então você vai fazer o seguinte, você vai lá, diz para sua mãe, primeiro você vai. Porque você não é Deus, você não pode evitar se sua mãe vai morrer ou não. Mas você vai dizer para tua mãe o seguinte, vai dizer para ela que eu mandei avisar que se ela tiver que morrer, ela pode morrer em paz. Porque eu, Padre Aurélio, enterro ela. Eu cheguei em casa e dei um recado. Nossa, mas ela deve... Minha mãe... Meu pai ria que se matava. E daí por diante arrumei as malas. Pode deixar que eu enterro. Aí arrumei as malas e vim para Rio Negrinho com 18 anos. Olha que coisa linda.